Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Estamos aí com o nosso programa, 33 anos no ar, sempre ao vivo. É uma história bonita, eu digo quase que diariamente aqui. O nosso programa faz essa etapa toda de 3 décadas, né? E a gente, todos nós aqui, o nosso elenco de comentaristas, eu próprio, né? Estamos extremamente sempre felizes pela resposta que temos do próprio telespectador, quando nos encontramos na rua, supermercado, enfim, shoppings. É muito bacana, muito bonito, né? Muito gratificante isso. E, claro, né, a confiança sempre dos nossos patrocinadores, né, nossos anunciantes, que sem isso aí, como eu digo aqui também com alta frequência, sem mídia não existe veículo de comunicação, né? É o nosso combustível. Muito bem. Quando começou o programa, nós tínhamos cabelo. Éramos cabeleireiros, começamos juntos, é verdade. Uma juba, coisa mais linda. Né? Botava um gumex bonitão para segurar a manta, para subir aquela... Não é o nome da rua, aquela que nós subíamos lá para ir para a TV Guaíba, lá... Correia Lima. Correia Lima. Passava no CPOR. Passava no CPOR, nem tem mais CPOR, eu acho, não. Tem o CPOR no mesmo lugar ali. Não tem, mas não tem. Não tem o milico, não tem o... Não tem contingente? Não tem contingente, né? Então se vê mais um soldado, né, tia? Eu que fiz a minha infância e adolescência em Ipanema, todas as semanas tinha os tanques da mecanizada lá da serraria fazendo manobras, etc. e tal. Nós tínhamos a parada, né, do 7 de setembro, né, as Forças Armadas, todas as 3 armas, os alunos, os colégios, as escolas, as universidades, todos desfilavam, tinha a pira ali na João Pessoa. Né? Era bonito demais o civismo, essa coisa toda, né? O respeito pela pátria, né, que tinha o jovem. Hoje não existe mais nada disso. Tem um desfile aqui na beira do Guaíba, aí, só mais para autoridades e uma turminha que passa na frente ali, né? Autoridades bonitinhas. Não há mobilização da sociedade, né? Não há uma mobilização. Não há. O cidadão foi distanciado, ele não se distanciou, ele foi distanciado da autoridade militar. Agora que também não se vê, é mais brigadiano na rua também, né? Da própria brigada também, difícil tu ver brigadiano caminhando na rua, os famosos Pedro e Paulo. Os famosos Pedro e Paulo. Não tem mais. Às vezes tu encontra 3, 4 com brigadianas, né, soldadas e tal, né, militares. Agora o que tem, agora ainda vindo para cá, eu estava examinando, o que tem de viaturas da Brigada Militar novas. Olha, a frota da Brigada Militar, eu vou dizer uma coisa, nunca foi tão beleza, e marcas de carros maravilhosos, de primeira grandeza, o pessoal lá dentro com ar-condicionado, por isso que eles estão andando na rua. Mas isso aí é importante, né? Porque isso aí houve uma conscientização. Porque antigamente eles compravam para a Brigada aqueles carrinhos 1.0. Claro. O brigadiano entrava, o carro fazia assim. O bandido roubava lá uma BMW, saía e o brigadiano com aquele carrinho atrás, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia eles têm carro com para competir máquina, com o bandido. Né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Aproveitando o ensejo, Jurandir, falando de futebol, temos aqui um colorado, um sofredor, está fazendo o seu debut de 15 anos, que não leva um título, né? Como assim? Ano passado? Hã? O ano passado o Internacional foi campeão. Mas vocês disseram que aquilo não vale. Não, mas valeu do Grêmio esse ano? Não, o Grêmio valoriza. O Grêmio valoriza o Roralito, claro. Agora, aliás, o Grêmio deu aquele campeonato para o Internacional. O Internacional esse ano Esse deu rapaz pro aí, Grêmio. o Alberto Guerra, eu até admiro o cara particularmente, é amigo das minhas filhas, mas ele fez uma péssima gestão e entregou de bandeja. Toma, Internacional do Octa, do Grêmio, toma. Tá? E olha a dívida do Grêmio. Que horror, ninguém imaginava isso. Hein? Não, isso justamente, Zé Silva, aproveito e pego esse gancho aqui, porque eu agora perdi as esperanças de ganhar algum título. Porque tu vê Flamengo, Palmeiras, o Palmeiras buscou... Investindo. Arias, lá do tal, que é um baita de jogador, coisa, estão investindo, estão qualificando. A manchete dessa semana ali, Grêmio pretende faturar 150 milhões com venda de jogadores. Quer dizer, os guri que começam a despontar e que começam a ter lugar na equipe, sim, já logo vão ser vendidos. Então tu não faz mais time. O Grêmio tem que botar na vitrine para fazer recurso financeiro. Fazer receita. Né? É lamentável, né? E é sempre assim, tu pegar... Nós já fomos conselheiros lá, a gente viu isso, quando sai o orçamento do clube para o ano. Então, receita disso, receita daquilo outro, 100 milhões de receita de venda de jogador. Então, tu tem que vender jogador para poder fechar o teu caixa.
E atualmente não fecha nada mais, Você sabe, Porque você sabe o o que é, débito o que é mais triste nisso aí, é que nós temos, em qualquer clube, mas nós estamos falando de Grêmio aqui, no nosso clube, como o Calil fala do Internacional, nós temos associados que têm dificuldades financeiras para pagar sua mensalidade, terem a satisfação, o orgulho, né, de serem sócios do seu clube de coração, no caso o Grêmio. Aí o clube, eles vão lá com sacrifício, deixam de levar muita coisa, um iogurte para casa, um refri, para pagar a mensalidade do clube. E aí o clube está vendendo. Quando aparece uma equipe que diz, agora nós vamos botar taça, vamos botar faixa, o clube começa a vender para fazer caixa, para poder pagar suas contas, etc. e tal. Olha, se não aparece esse cidadão, esse baita empresário, esse baita gremista Marcelo Marques aí, eu não sei o que era do Grêmio. Estava sem arena, ainda, e agora ele não deu, mas agora ele antecipou aí, parece que 80 milhões, para pagar umas contas assim que estava na boca do caixa, mas isso tem que voltar. Ele não quer nem juro, e parece que fez um crediário daqueles de pai para filho também. Mas então, e tem mais o outro lá, o nosso arrozeiro também, que ajuda bastante o Grêmio. O Rigo, Celso Rigo. Então o Grêmio tem essa virtude, essa sorte, né, ainda de ter esses dois empresários aí que colaboram, ajudam, né, tem um gesto, né, que difícil, claro, porque tem capacidade financeira, né, enfim. Mas então o mal do Brasil, dos clubes do Brasil, tirando aí talvez Flamengo e Palmeiras, todos lutam com dificuldades financeiras incríveis, né? Incríveis. Sim, tu vê o Botafogo. O Botafogo há pouco tempo foi campeão da Libertadores. Foi no topo, agora está. Hoje está lá na rabeira, cheio de dívida já e também. Com um time horroroso. O time não joga. Mas, Jurandir, amanhã nós temos aí esse rapaz que treinou o Internacional, que foi mandado embora, o Roger Machado, que é gremista. Então, como técnico do São Paulo. Eles vêm ao Beira-Rio, 19h30, recomeçando, né, vamos dizer assim, o Campeonato Brasileiro, depois da famosa data FIFA. Agora é a moda, data FIFA. E essa picaretagem dessa FIFA aí também, olha aqui, é demais, é demais. Não tem como. Chega esse Ancelotti aí, que está tomando 5 milhões da CBF por mês, ele se apavora com o calendário no Brasil, porque nós temos aqui os campeonatos regionais, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. Quer dizer, o atleta se machuca, fisicamente ele não resiste, está compreendendo? Ele até machuca mais porque ele excede na sua atividade física e não tem como fazer um calendário desse aí. Ele tem mais data FIFA agora, mais data FIFA, para tudo, depois tu tem que compensar. É impossível isso, o calendário é demasiado. Então, o atleta não resiste, né? E o nosso Brasil é um continente. Nós saímos daqui para ir jogar lá no Ceará, lá. É completamente, desculpe interromper, mas completamente diferente do campeonato da Itália ou campeonato francês, exatamente. Que jogam todas as semanas, aquela coisa toda, mas as distâncias são 200 quilômetros, 100 quilômetros. Aqui nós temos distância de 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, e viajando de um lado para outro. Fazer 10, 12 horas de voo, às vezes que é voo fretado. O time nosso aqui, o Grêmio e o Inter, um deles que vai ao Recife, 2 dias depois tem que voltar para jogar em Porto Alegre, ou para jogar em São Paulo, um troço louco. Assim, né? Nós temos uma Europa aqui, né? E 2 campeonatos ao mesmo tempo. Nós tivemos de início, começou assim o brasileiro e nós estávamos em pleno gauchão. Aí nós tivemos aí 2 Grenal e no meio uma estreia no brasileiro. É verdade. Então, o calendário realmente. E agora, então, é Copa do Brasil, Sul-Americana, por aí vai. Bom, falando só para completar, tu chegaste a falar no São Paulo, no jogo de amanhã do Inter, né, eu tenho a impressão que o Internacional amanhã, para efeito de Campeonato Brasileiro, tem uma partida divisória. O Internacional ganhou 2 partidas agora, e dos times razoáveis. E as primeiras partidas, aquelas 3 partidas que o Internacional perdeu no Beira-Rio, 2 delas foram uma para um time desqualificado e outra foi para o próprio Palmeiras. Então, o Internacional hoje está no Beira-Rio, ele tem que conquistar uma vitória sobre um time de primeira linha. E o São Paulo, com todas as dificuldades dele, hoje é um time da primeira fase. E vem com a gana do Roger Machado, né? É a primeira fase, e tem o treinador que quer mostrar que há injustiças que possam ser feitas com ele aqui. Injustiçado. Então o Internacional está numa linha divisória amanhã de patamar.
Né? Que patamar. Porque se o Inter ganha, a moral sobe, Isso. a classificação melhora e vai com um novo ânimo, né, Sem para dúvida, o resto sem do dúvida. campeonato. E ganha no Beira-Rio, porque o Internacional tem 3 partidas derrotadas no Beira-Rio. Derrotado no Beira-Rio. É incrível isso. Essa é uma referência que eu queria fazer. Perdeu para o Atlético Paranaense aqui, pro Atlético na Paranaense, estreia, né? Na estreia. E na quinta-feira o Grêmio, então, já está preparando para viajar amanhã para Barueri, São Paulo, Barueri, enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras parece com defecções importantes, com atletas que estão convocados para suas seleções, uma coisa assim. Parece que tem uns 3 atletas importantes do elenco do palmeirense que não estarão atuando. E o Grêmio não vai ficar muito para trás. O Grêmio deverá perder também uns 2 ou 3 atletas aí para suas seleções aí nas suas pátrias. Mas, enfim, é uma parada indigesta essa do Grêmio enfrentar os 2 portugueses, né? O técnico do Palmeiras e o do Grêmio, que o outro tem muito mais cacife, que esse técnico do Grêmio aqui é de altos e baixos, né? Ele às vezes brinca com essa história de ser treinador. Faz coisas que nem criança faz. Então, uma parada difícil para o Grêmio. Se trouxer um empate lá da Arena Barueri, eu acho que é um baita negócio. Claro que a vitória sempre é a esperança, né? Mas não é fácil, o adversário é muito forte. Mas eu não sei, eu vejo, o Grêmio quando joga fora é um desastre, né? Começa o jogo, tu já vê que o Grêmio vai tomar um gol em seguida. É uma coisa impressionante. Começa um mal o jogo, sempre, e é um repeteco das mesmas atuações. A defesa do Grêmio é assim. muito complicada, muito complicada. Muito complicado. É muito E indeciso. o Palmeiras pode ter desfalque, mas o Palmeiras tem um baita de um elenco, né? Sim, tem um plantel que tira o titular, o Bota- reserva joga em qualquer lugar dos da clubes, dupla né? Grenal. Então é complicado, é muito difícil. Mas é o que temos, não adianta nada. Muito bem, de futebol é mais ou menos isso. Eu com a seleção brasileira não tenho nenhuma expectativa. Não Sim, acompanho. é hoje, né? Hoje o jogo da seleção brasileira Hoje. contra a Croácia. Daqui a pouco, né? A Croácia que nos eliminou na última Copa do Mundo. Nos eliminou. Quem diria? Croácia. Não. Aquela ali, o nosso treinador Tite, o que ele verdade. ficou devendo naquele jogo. O Tite virou uma pandorga, né? Porque ele foi agora, estava lá no Cruzeiro, deram um pontapé na bunda dele. O que acontece é o seguinte, que ele se achou mais do que ele é. Tá? Porque, em primeiro lugar, ele teve 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, foi eliminado nas 2. Essa última contra a Croácia, então, foi um vexame. O jogo está encardido, vai para a prorrogação, na prorrogação tu faz 1-0. Pô, segurar aquele 1-0? Não, bota o time frouxo para frente. Estava lá, todo mundo lá na frente. Quando tomamos o gol. Aí toma um contra-ataque, toma o gol, vai, empate, vai para os pênaltis, marcha dos pênaltis. Desclassificado em mais uma Copa. Aí ele veio para o Brasil e se achou acima de tudo. Não vou treinar time brasileiro. Na expectativa que fosse receber um convite para treinar um time europeu. Começa que ele não fala inglês, então, consequentemente, não tem capacidade para treinar time inglês. Tá? Então, o Filipão já esteve lá, se deu mal porque não fala inglês, o Luxemburgo foi a mesma coisa, então não é por aí. E aí ficou na espera, não deu nada. Bom, deu o Flamengo. Bom, o Flamengo é a primeira linha do futebol brasileiro, tal, com todo baita negro, vamos para o Flamengo. Durou muito pouco no Flamengo. Saiu do Flamengo, não apareceu nada. Bom, veio o Cruzeiro. O Cruzeiro também, time de proa, vou lá. Não durou quase nada no Cruzeiro. Mês e meio. Mês e meio, tá vendo? É um absurdo para um treinador que foi treinador da seleção brasileira. Está aí, sem clube, né? Ele se achou mais do que ele é, né? Esse foi o problema. Isso aí. Bom, vamos embora então, vamos adiante. Minha gente, aqui, ó, vamos falar do Banrisul, o grande banco do Sul, né? Um banco estatal que dá resultados maravilhosos, né? Olha, o último balanço 2025 do Banrisul foi um show, verdadeiro. Tanto que foi feita uma festa, né? Um evento corporativo lá na Sojipa, mostrando lá o presidente Fernando Lemos, mostrando os dados, toda a sua diretoria, mostrando todos os dados minuciosamente, né, para autoridades, né, empresários, né, o ambiente corporativo, porque realmente tinha que exibir esse tipo de resultado, um banco estatal, com esse foco de um banco, né, privado, né, que compete palmo a palmo com o banco privado. Então, parabéns aí a toda a diretoria do Banrisul, liderada pelo Fernando Lemos, né, conhece demais o Banrisul, e
Parabéns a todos os seus colaboradores e os seus correntistas, né, que são beneficiados com tudo que oferece o Banrisul. Olha aqui, minha gente, quem tem empresa sabe. Algumas decisões não pode esperar, tá bom? Olha aqui. E é justamente nesses momentos que você pode contar com o Banrisul Giro Digital. Uma solução de crédito parcelado para empresas que precisam de rapidez, praticidade e autonomia no dia a dia financeiro. Com o Banrisul Giro Digital, sua empresa acessa crédito de forma simples, prática e 100% digital. A contratação é feita pelo aplicativo Banrisul ou o Office Banking, com recursos liberados rapidamente e pagamento em até 12 parcelas mensais. É mais previsibilidade, mais controle e mais liberdade para você decidir quando e como usar o crédito no seu negócio. Banrisul Giro Digital. Crédito ágil para a sua empresa na hora que você precisar. É bom demais. Olha aí a mensagem. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Sucos Petri. A natureza está aqui. Sua sede pede saúde, pede melhor. O suco Petri, você sabe, é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde. Saúde o ano inteiro. E aí você tem que ter suco Petri. Laranja, uva e a água de coco Petri, hidratando seu organismo, especialmente na hora das atividades físicas. Não existe adição de açúcares, conservantes, absolutamente nada. É saúde pura. O suco Petri é sensacional. Por isso que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor o ano inteiro, que é o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco Petri. Tudo 100% natural. Então vamos adiante falando da Algar. Algar Incorporações, que tem esse empreendimento aí que eu vou te contar. É lindo demais, né? Quem está procurando uma casa num condomínio, como esse Vila Portal ali na Vila Conceição, minha gente, condomínio exclusivo, 18 casas, é um negócio fantástico, o empreendimento da Algar Incorporações. No coração da Zona Sul, 18 casas com um arquitetônico invejável. Você tem toda a visão do Guaíba eterna ali, uma vegetação e chegando às águas do Guaíba. Você vai enxergar até lá Guaíba, Eldorado, né? Tudo isso você estando morando no Vila Portal, ali na Vila Conceição, na Tristeza. Dá uma olhada aí no VT. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, agora vamos então falar de Grupo Zafari. Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon, olha um negócio fantástico, o Grupo Zafari, né? É tudo lá, é muito bom, né? Porque a economia lá está estabelecida, é garantida, né? Produtos de primeira grandeza, né? Um mix de produtos maravilhoso, segurança nos estacionamentos, isso é extremamente importante, né? E preço maravilhoso, porque lá no Grupo Zafari, nas lojas do Grupo Zafari, economizar é comprar bem. E comprar uma carne no Zafari, fazer um baita churrasco, né? Confraternizando com a família, com os amigos, com a vizinhança, né, no ambiente de trabalho, é só coisa boa. Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, temos aí então a Itália está fora da Copa do Mundo. Pois é, surpreendentemente, né? Que coisa incrível, a Itália, que desde 2014 não participa de uma Copa. Como o Brasil sempre foi um líder mundial no futebol, né? É. 4 campeonatos mundiais, né? 4 campeonatos mundiais da Itália, jogando contra a Bósnia-Herzegovina, precisava ganhar,
e teve um jogador expulso. Saiu ganhando o jogo, logo no início do jogo, fez 1-0, depois teve um jogador expulso ao final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo só sofreu pressão. Tomou um gol. Aliás, antes de tomar o gol, podia ter matado o jogo. O jogador da Itália escapou sozinho para fazer o gol e chutou para fora a bola. Então, aí a bola pune, né? Você perde um gol, deixa de matar o jogo, está sujeito a acontecer o que acabou acontecendo. A Bósnia fez 2-1, aliás, a Bósnia empatou o jogo, ficou no 1-1 e foi para a prorrogação. Prorrogação, continuou o empate e nos pênaltis acabou E veja a que a Itália Bósnia derrotada. está na sua segunda Copa do Mundo da história. A Bósnia é um país originário da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia, lá na década de 90, teve uma guerra de desintegração, 90 a 95, onde surgiram a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, a Eslovênia, Montenegro, Kosovo. Kosovo que, inclusive, também disputou, perdeu, foi eliminado pela Turquia. Mas então foram mais a Macedônia do Norte ainda também. Todos esses países que resultaram da desintegração da Iugoslávia. E é interessante que a Iugoslávia sempre teve um bom time de futebol, nunca ganhou grandes títulos, mas sempre teve um bom time. E a maior parte desses também se construíram, né? Pode ver que a Croácia, por exemplo, né, que eliminou o Brasil na última Copa, né? Então, se destacaram também como bons times desses países resultantes aí da antiga Iugoslávia. O fato é esse, né? O fato marcante é a Itália, mais uma vez, fora da Copa do Mundo. Impressionante. É. A Croácia, só falando de futebol de novo, a Croácia, daqui a pouco nós estamos jogando com a Croácia. Sim, daqui a pouco. Exatamente. Muito bem. Jurandir, política internacional, tu és o nosso doutor, o nosso PhD. O Irã, o seu novo presidente, porque o Donald Trump manda buscar na Venezuela, mata lá o do Irã, vai se ver. Mas ele vem blefando e vem se incomodando. Sabe que lá nos Estados Unidos estão acontecendo passeatas contra o comportamento do Trump, seu presidente. Tem a pessoa, o povo não está satisfeito. Aqueles que ajudaram a eleger o Trump, estão insatisfeitos com a sua postura. Ele está mesmo dando uma de galo e parece que anda blefando bastante. Tá? Agora, o Irã se manifestou hoje, durante o dia, mas especialmente, eu acho, agora na virada do expediente, para nós aqui no Brasil, dizendo que se tudo que está mais ou menos acordado for mantido com seriedade, né, que o Irã possa depositar confiança no que está sendo acordado, pode o Irã liberar o tráfego lá dos navios, pode encerrar essa guerra. Tu acredita nisso? Então, é possível, né, se realmente atenderem. Acontece o seguinte, que no início, tanto os Estados Unidos quanto Israel, eles queriam o desmantelamento do programa nuclear do Irã e o desmantelamento dos mísseis do Irã, e os mísseis de longo alcance, que é uma defesa enorme que o país possui. É o que eles mais têm lá de defesa. E eles têm muito efetivo. Basta ver o seguinte, eles mandaram um que atingiu uma base americana na ilha de Diego Garcia, que é no Oceano Índico, a 4.000 quilômetros de distância lá de Teherã. Que loucura. Eles mandaram um na Arábia Saudita, atingiu um avião que estava em solo, na base americana na Arábia Saudita, um avião de 750 milhões de dólares. O Wakes são os aviões que têm um radar redondo, sim, são aviões de espionagem. Eles têm todo equipamento, todo o mapa. Na Venezuela, para eles fazerem aquele ataque, todo o processo se deu com a orientação que vinha daquele avião, né? Então, abateram um avião desse lá em solo da Arábia Saudita. O prejuízo americano financeiro o prejuízo está grande, ele está nessa iminência. Chegou no limite do gasto. E agora ele achou que nem na Venezuela, daria 2, 3 tiros lá e estava resolvida a situação. Não está, porque o Irã, além de ter assim, muito mais armamentos, é muito mais fanático. Os caras lá são fanáticos. Aquela história assim, tu morreu por... Não quero saber, segue em frente. Segue em frente, tem outro lá para substituir, esse que morreu é um mártir, vai subir para o céu, vai estar no paraíso, e vão em frente. E então eles se depararam com uma situação que não contavam.
Agora, também muito, eu acho que eles mudaram com a chegada do terrestre dos americanos. O contingente militar. Mas aí que mora o perigo. Até que ponto esse contingente terrestre vai ficar quieto, vai entrar lá e vai resolver a situação? Olha, os Estados Unidos têm uma história, desculpe, Jurandir, os Estados Unidos têm uma história de fracassos na segunda metade do século XX marcantes. Nós temos o fracasso do Vietnã, o fracasso do Afeganistão, né? No Iraque. No Iraque foi uma tomada num país completamente desestruturado militarmente, mas que, em compensação, depois ele não soube resolver, né? E a história do Irã, independente de todas as situações momentâneas dos ayatollahs, essa coisa toda, nós estamos falando de um país que não é árabe, né? Não é árabe, é persa, e que tem uma história de milhares de anos, assim como nós temos a nossa civilização cristã e judaica, eles são mais antigos. Não, e história maravilhosa, o Império Persa, nós temos a história do Ciro, o Dario e assim por diante. Xerxes. O Xerxes, Ciro, Dario, né? Ou vice-versa, né? Mas nós estamos falando de 5.000 anos, né? De guerras, lutas, conquistas e preservação da sua espécie, né? É uma coisa importante isso aqui, ó. Eu acho que é importante, né? Não, muito importante. Não, e esse detalhe que tu falaste assim, dos protestos contra o Trump é porque está estourando dentro dos Estados Unidos, né? Está se refletindo essa falta. E estourou a verba também. Sim, o gasto militar é um gasto muito... Bom, só para tu ter noção, um avião desses ali, 750 milhões de dólares, um avião. Que loucura. É o orçamento do Exército Brasileiro, quase. E aí o custo de vida está aumentando, os republicanos estão arrepiando porque isso aí se reflete nessa eleição agora, que vai ter para a renovação do Congresso. Isso se reflete e está sujeito o republicano perder a maioria que eles têm no Congresso, né? Então, por isso que tem todo esse protesto contra o Trump, porque está ardendo no bolso dos americanos, assim como está ardendo no nosso bolso aqui, né? Claro. Porque é uma guerra que, a princípio, nós não temos nada a ver com ela, mas estamos sentindo os resultados da mesma, porque a gasolina aumenta aqui, né? Se aumenta a gasolina, aumenta o transporte, se aumenta o transporte, aumenta o custo das mercadorias e aquela reação em cadeia em que nós acabamos tendo que pagar mais, né? E lá o americano está sentindo a explosão no bolso. Sim. O sujeito entra no supermercado lá, sai desolado. E aí é que dá essa inversão lá, essa ira contra o presidente. E lá eles protestam, e lá eles fazem o protesto. Fazem protesto. Ou uma manifestação já em vários estados muito forte, muito forte. É. Passeatas, placas. Né? Então, e como é um país democrático, que tu pode protestar, então o protesto está na rua, né? Isso aí. Muito bem. A situação da Rússia, Ucrânia, lá, como é que isso aí segue essa encrenca? Esquecido com essa outra guerra aqui, se esquece completamente. Pobre dos ucranianos. Cada um cuida da sua guerra. Lá segue, né? A guerra segue lá. O Putin segue bombardeando, a Ucrânia segue resistindo e também com uma indefinição, né? Com relação a um fim dessa guerra, porque... O Trump abandonou a Ucrânia, né? O Trump abandonou completamente, largou de mão, porque ele deu a entender assim, ó, tu fica lá... Ele ajudou, mas não resolveu. Eu não me meto lá na Ucrânia, tu não te metes aqui na Venezuela, tá? Então ele fez o que fez na Venezuela porque sabia... E também não te mete no Irã. Né? No Irã, aí... É um pouquinho mais complicado, aí é mais complicado, porque o Irã é aliado da Rússia. É aliado da Rússia. Os drones, tem um chamado drone suicida, que a Rússia usa na guerra, quem fornece é o Irã. Tem a tecnologia desses drones. Então, o Putin está quieto porque ele não pode estar se mexendo, porque ele está enroscado na guerra lá da Ucrânia e ele não vai se meter ainda em mais uma outra guerra, no caso lá do Irã. É outro patamar também, né? O adversário é diferente também. Claro. Aí ele vai enfrentar os Estados Unidos, né? Então, não é por aí. Mas os Estados Unidos mobilizaram todo esse contingente, dando a entender que vai haver uma invasão por terra, mas eu acredito que essa invasão por terra não vai ser do território, vai ser em ilha. Vai ser em ilhas ali do Golfo Pérsico, para, a partir dali, eles fazerem uma ação para desobstruir o Estreito de Hormuz, que é o fundamental hoje, a passagem do petróleo. No meu entendimento, acho que eles preparam isso aí.
Agora, se de repente surgir um encontro, porque a Turquia e o Paquistão estão agindo muito forte no sentido de fazer a mediação, meio de campo, para tentar ver se acaba com a guerra. E pode ser que eles tenham chegado a um consenso disso ali, numa proposta que tenha agradado a ambos os lados, porque, inquestionavelmente, ambos os lados estão interessados em parar com isso. Aliás, nem são dois, porque é o Irã de um lado e do outro lado os Estados Unidos e Israel, que a população de Israel também está sofrendo. Já tivemos 19 mortos em Israel, cidadãos lá, civis, e teve militar também. Mas o fato é que, por exemplo, a gente às vezes entrevista o pessoal lá de Israel, o cara está conversando, eu tenho que parar agora porque está tocando a sirene, eu tenho que ir para o abrigo. Né? O sufoco, né? Meu Deus. Sufoco. Né? Então, as partes envolvidas estão interessadas que acabe o conflito. Esse é o detalhe, né? Esperamos que isso aí prevaleça. Né? Então tá. Vamos falar do Sicredi. Sicredi é um negócio fantástico também, né? Onde você é um sócio. Onde no final do expediente do ano você tem os dividendos depositados na sua conta. Esse é o Sicredi, onde você é um sócio do Sicredi. É tudo de bom. Páscoa, minha gente, Páscoa é mais movimento para o seu negócio. E com o Sicredi também é mais oportunidade. Com as máquinas de cartões do Sicredi, você vende com mais agilidade e facilidade nesta Páscoa. Olha aqui, a maquininha aceita pagamentos por Pix e aproximação e muito mais. E o melhor, você pode receber suas vendas em até um dia útil. Se ainda não tem a sua, peça agora e aproveite o melhor desse período. Sicredi é ter com quem contar. Olha a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem. Então tá. Falamos do Sicredi, então vamos adiante. Nildo Galil. Eu gosto de trazer assim sempre alguns tópicos da nossa cidade, porque os movimentos locais são importantes na nossa vida, muito importantes na nossa vida. Né? Eu, por exemplo, tenho tido sempre elogios ao esforço da prefeitura, do prefeito Sebastião Melo e sua equipe, seus secretários, com relação ao centro da cidade e por exemplo, agora, essa semana, foi reaberto o viaduto Otávio Rocha, apesar de 2 anos de atraso na sua restauração, mas foi reaberto agora. Viaduto Otávio Rocha? O viaduto Otávio Rocha, está muito bonito, passei por lá esse fim de semana. Agora vamos ver, vocês botam, desculpe te interromper, colocam lá essa polícia municipal, né? Porque para cuidar do pichador, né, tia? Porque é uma coisa incrível, ninguém vê os caras pichando, tia. Tem brigada, tem guarda municipal, tem guarda isso, guarda aquilo, Eu falei isso aí na rádio também, né? Eu digo, olha, urge que coloque um posto da Guarda Civil. Claro, ali. Tem que colocar. Não é possível que custa isso para o município, por exemplo, essas guardas? Na concessão do viaduto, o Bar Justo e mais uma outra entidade, eles receberam para efeito da exploração e sublocação das lojas e dos espaços no viaduto. E tem compromisso com a prefeitura, ao que eu li, né, tem compromisso com a prefeitura com relação à manutenção e à guarda dessa situação, esperando que a Guarda Municipal participe disso, né, porque é impossível a gente não conseguir. Aquela obra aqui é bonito e é importante da cidade. Mas eu fiz essa referência aos esforços, principalmente que nós estamos vendo hoje no centro da cidade, em função de uma foto publicada hoje pelo jornalista, no começo de conversa do Jornal do Comércio, pelo Fernando Albrecht, com relação a um edifício do centro da cidade. Vamos ver se o nosso câmera consegue botar aí a imagem do edifício aí, por favor. Tá aí. Esse edifício aí,
praticamente ao lado da prefeitura. Na chamada, a entrada dele é pela chamada... Era o edifício do INSS. Era o né? edifício do INSS, o antigo IPAS. Era o IPAS. Era o IPAS, antigo depois, IPAS. era o antigo IPAS e depois o INSS. Não tem nada a ver com o careca do INSS. Não tem nada a ver. A entrada desse prédio era na Travessa Mário... É o pior Cito- cartão postal para quem ingressa na cidade, né? É isso que eu queria Desemboca fazer. ali da É isso que eu rodoviária. queria fazer referência. Nós fizemos referência elogiando os esforços da prefeitura, mas é inacreditável o que está acontecendo nesse prédio. São um prédio de 20 andares, né? Estava abandonado. Ele foi invadido pelo MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? E tomaram conta. Esse prédio não tem as mínimas condições técnicas, sanitárias e de habitação. Ele estava Eles condenado. não pagam luz, não pagam luz. Não estavam nada. condenados. Não tem luz, não tem água corrente, não tem nada. E esse pessoal está ali Isso que é uma caatinga que não dá para passar por perto há do 2 prédio. anos. É um perigo ali, é um perigo não só para quem está lá dentro, como para toda a população, principalmente nós ali que frequentamos o centro, o mercado público e outros locais que a gente procura na cidade. A prefeitura mesmo a prefeitura nova, chamada prefeitura nova, é lindeira esse prédio. É inacreditável que a prefeitura, o Estado, as nossas autoridades, o Ministério Público, que está sempre questionando as iniciativas. Situações irregulares. Né? As iniciativas, muitas vezes até regulares, mas questionando os limites dessas iniciativas particulares, nós não podemos conviver com aquela situação naquele momento em que se pretende que essa cidade tenha um pouco de dignidade. Né? Tu falaste em Ministério Público, me ocorreu, né? Ministério Público Federal, a questão da celulose CMPC de Guaíba, que está com um projeto extraordinário Bilhões. de expansão, 27 bilhões de reais. Está sujeito a esse reguleiro, hein? E embargado por É uma força bárbara, eu não tenho explicação. né, das reservas indígenas. Toda aquela área que vai ser ocupada já tinha sido autorizada, já tinha conversado com os índios dali e tal, já tinham feito um acerto. Aí veio os de Viamão, que não tem nada a ver com o peixe lá, reivindicando, e o Ministério Público Federal acatou a solicitação. E nós estamos sujeitos aí a ter uma repetição da FOR e da Goodyear, que ninguém fala, mas a Goodyear ia instalar a fábrica de pneus, junto com a FOR aí. Então, estamos sujeitos a fazer um repeteco daquilo, em condições piores ainda, né? Porque esse investimento ali, naquela região, o prefeito dinamizava aquilo ali, cresceria aquela região toda ali. O prefeito de Barra do Ribeiro falou hoje, assim, né, meio desesperado, dizendo, um projeto que ia alavancar o desenvolvimento toda da aquela nossa região, cidade, né? Ali e tal, estamos sujeitos a perder esses investimentos aí. Né? Por um capricho, então, né? Tem coisas a céu assim, aberto, esgoto e tal, que o Ministério Público, ninguém toma conhecimento. O exemplo trazido aqui agora. Isso aí não tem agora um investimento que vai alavancar empregos, né? Condição de vida para o pessoal, escolas, para a garotada, evolução absolutamente. Né? O Estado cresce, né? O imposto cresce, tudo, tributação, tudo é bom. Aí, por um capricho desse negócio. Esse negócio aí do meio ambiente, dos ambientalistas aí, também está passando de viagem. Vamos combinar, hein? Pô, por favor, tia. O orçamento de investimento dessa empresa chilena, a nossa empresa aqui, ela representa, dos 495 municípios do estado, seguramente 400 não tem um orçamento maior do que esse investimento que eles estão projetando. É inacreditável. Jornalista Soares, me disseram que tu ia votar no Eduardo Leite para a presidência da República. Não, eu espero votar um dia. Eu tenho convicção. Ele é inteligente, é preparado. Ele um dia vai ser candidato a presidente. Ele é obstinado nisso aí. Mas vai ter que amadurecer bastante ainda, né? Porque a reação dele com relação à sua não designação aqui, ela foi fora do contexto, né? Nós tivemos a indicação do Ronaldo Caiado, governador do Goiás, por parte do PSD do Kassab, e diga-se de passagem, é um grande articulador, né?
cara não é fácil. Bom, não é à toa que ele conseguiu fazer... Sim, mas só um pouquinho, tu sabe tudo. Agora, tu sabe que ele falou com o Lula, né? Que o Lula chamou o seu Kassab lá em Brasília e teria dado um alô para ele. Vem cá, ó, bota o Caiado. Tem. Não sei, não acredito nisso. Então, Sinceramente, Zé, não acredito. O Caiado, o Kassab Não, o Kassab faz composição com o PT. Ele é um Vivaldino. Tá? Ele é um povo. Tá? Ele é um povo. Ele bota os tentáculos em tudo onde ele acha que possa dar negócio. Mas bem sucedido, né? O maior número de prefeitos do país, tem o maior número de deputados na Câmara de Vereadores, o maior número de senadores, tudo, o partido dele tem o maior número, né? E ele não ia fazer uma aposta para perder. Ele colocou a candidatura do Caiado alicerçado por pesquisas. Ele fez pesquisas e a partir dali que fez a sua constatação. Agora, quanto ao governador Eduardo Leite, ele está numa disputa. Se você entra numa disputa, você pode ganhar, pode perder. Claro. E você tinha dois oponentes e muito fortes ali, né? Um deles acabou desistindo, ficou o outro, e o governador mostrou que não estava preparado para perder. Ele estava convicto que ele ia ser escolhido dentro da sua convicção de que ele era a pessoa mais adequada a uma terceira via, aquele que está equidistante dos dois extremos que estão predominando no país, até porque o Caiado, no seu pronunciamento, já se aproximou muito de um dos extremos, na medida em que falou em anistia, indulto, essa coisa toda, né? Sim. E embora, por outro lado, ele tenha se apresentado no espectro mais genérico, porque citou seus índices de popularidade em Goiás, que supera os 80%. Olha, um governador, para ter índice de popularidade, de apoio superior a 80%, tem que ser uma ação, uma governança muito dinâmica, muito forte. E ele fez isso, né? Combateu a criminalidade de uma maneira muito efetiva, que é um dos grandes problemas aí que todo mundo se queixa, é a criminalidade, né? Sem dúvida. Então, o Caiado tem muitos pontos a favor. O governador, ele pisou na bola na medida que ficou magoado, né? Ele ficou magoado. Não assimilou, né? Não assimilou e deixou de tomar uma atitude, uma postura, dizendo, né, que, olha, numa disputa tem, né, quem ganha, quem perde, ou nem precisa falar em quem ganha, quem perde, mas tem uma escolha que é feita, e o escolhido foi o governador de Goiás, a quem eu cumprimento, desejo sucesso, vamos fazer toda a campanha, vamos apoiá-lo. É do partido, ele está no partido, ele se rebelou contra uma decisão do partido. Então se deu mal o governador. Eu acho que tem mais um ponto com relação à escolha do governador Caiado. Na política tudo a gente pode pensar, mas também pode interpretar. A rejeição dos outros dois candidatos, tanto do presidente da República, que é enorme, né, quanto a do Flávio Bolsonaro, as estatísticas refletem uma rejeição muito acentuada. E exatamente ao contrário do governador Caiado, que tem esse percentual elevadíssimo de aprovação dos seus conterrâneos, principalmente, né, e não tem rejeição. Rejeição e disse que assume a presidência ganhando e o Bolsonaro pode até ir na posse. Na verdade, não só o Bolsonaro, como toda a injustiça que foi praticada nesse país. Os demais aí, né? Os demais aí. Isso aí, eu não digo que seja um consenso, mas a grande maioria do povo brasileiro que tem raciocínio lógico com relação à justiça... Tem um pouco de visão, né? Tem uma visão um pouco mais acentuada que um ponto no cérebro, tem que raciocinar... Só o ignorante que joga no outro time, né? Porque a pessoa que é um pouco esclarecida... que o que foi montado no Brasil é um negócio inacreditável. Lamentavelmente. Mas aí nós temos que... Podemos desembarcar aqui no aeroporto e descer em Lisboa também. É muito bom também. Que é ótimo. Aeronaves de primeira grandeza, última geração, está compreendendo? Várias vezes eu peguei esse voo. E aí vai visitar os encantos e a gastronomia das terras portuguesas.
chegando lá direto um bacalhau. Com bacalhau às natas. Eu até posso dar algumas receitas aqui para Páscoa, Pois se é, quiserem. pois é, Quer pois dizer, casualmente eu anotei aqui para passar para uns amigos. Olha Ó, aqui, olha aí, tá aqui, ó. O Calil sabe tudo, cara. O melhor Aliás, em alimento vez de no- passar no receita... domingo de Páscoa aí, né, sexta-feira Em santa. vez de passar receita, ele que faça um bacalhau e nos convide, Não, né? eu já comentei com o chefe Zé Silva, que chegou agora há pouco de viagem, que nós tínhamos que fazer uma janta. Arranjarmos um lugar e vamos ver o fazer. lugar, vamos ver o lugar. Vamos ver o lugar. Vamos lá, à disposição, pode ser bacalhau, não tem Ah, problema. gostei Não da precisa pedida. ser Páscoa. Então tá, olha aqui, falando em TAP, Transportes Aéreos Portugueses, os encantos e a gastronomia das serras portuguesas. Olha aqui, você sai de Porto Alegre, Aeroporto Salgado Filho, não tem Guarulhos. Pô, olha que Guarulhos é um horror, é a pior coisa do planeta é passar por Guarulhos. Você não sabe. É verdade. Dói. De Cansa. Porto Alegre a Lisboa em 11 horas, tá? Dependendo do vento lá em cima. Direto do Salgado Filho até Lisboa. Lá você fica em Portugal, Europa ou para qualquer destino do planeta com as próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP e linhas aéreas possui. Parcelamentos de pai para filho, né? Todas as bandeiras de cartões de crédito, né? E você faz esse voo aí direto de Porto Alegre, que é um conforto, né? Aeronaves de alta qualidade. E direto daqui para a Europa, minha gente, em 11 horas. Não tem escala, não tem nada. Embarcou em Porto Alegre, desceu na Europa. Que é melhor que isso, só embarcando na TAP Transportes Aéreos Portugueses. E o Di Paolo está bombando, né? O Di Paolo já tem no mar também agora, lá em Torres, né? Di Paolo, atravessando gerações. Olha aqui, ó. Existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta com uma unidade em Torres. Encantou o pessoal, né? Turistas, veranistas e a população fixa de Torres, né? Saboreando aquele galeto extraordinário, o maior galeto do planeta, o Di Paolo em Torres. Então te liga com Di Paolo. Os cumprimentos a Paulo Jeremia, André Jeremia, todos os colaboradores do Grupo Di Paolo e especialmente aos clientes do Di Paolo que sabem escolher o melhor galeto do planeta. Tá bom, minha gente? Então é isso aí. E Olina Essência de Vida está aí também, né? Olina Essência de Vida. Olha aí, ó. Aí você faz um excesso alimentar e aí está aí a solução, Olina. Um golezinho de Olina aí, minha gente, é bom demais. Auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos. Olina, Essência de Vida. Fala, Jurandir Soares. Então, voltamos aqui. O desfecho aqui, vamos perguntar para o Nilton Galilo e para o Jurandir Soares, como é que eles enxergam? É cedo, nós estamos ingressando em abril, amanhã, abre teu olho, amanhã é 1º de abril. Hoje é 31 de março, o dia da Revolução, lembrar a Revolução. A Revolução. Eu ia fazer referência no final. Ninguém fez referência. Isso aí Eu ia fazer referência no final, está até anotado aqui. Está anotado. Então, o que eu estava falando... Você até perdeu o fio da meada aí, tu queria dizer. Não, o desfecho da eleição no Rio Grande do Sul. Então, o governador Eduardo Leite, segundo informações do próprio, diz que ele é executivo, ele não é homem parlamentar, de legislativo e tal. Então, ele parece que tem um apartamento, parece não, ele disse que tem um apartamento em São Paulo, que vai com o esposo, com o marido para lá no fim do ano, quando o inquilino entrega o seu apartamento. O Bolzan, que é o seu marido, trabalha no laboratório em São Paulo, e ele estará, parece, envolvido com um convite para a iniciativa privada do Eduardo Leite. Então, ele não será candidato ao Senado, que teria uma grande chance, segundo as pesquisas todas, ele estaria na frente. Eu acho que esse Van Hatter aí, esse rapaz aí que é do Novo, esse aí está eleito. Agora tem mais aí o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, tem o de Caxias lá, que foi governador, o Rigoto. E a Manuela Dávila. A Manuela Dávila. Manuela Dávila. E
E tem o outro O ainda. Frederico Antunes. E tá aí, tem mais um aí do Frederico. Sanderson. Sanderson. É muita gente para pouca vaga. É. Então Tem eu 6, acho que isso aí vai residir mais ou menos assim. Esse rapaz do Novo, o Marcel Van Hatten, eu acho que esse aí está eleito, senador. Esse rapaz é bom, ele se impõe lá em Brasília, na Câmara Federal. Tem postura própria, né? Hein? Tem uma postura própria. Tem, o rapaz é extraordinário. Eu gosto muito do comportamento dele. Ele bota na mesa. Depois tem a Manuela, né? Que a Manuela vai... Essa aí pode incomodar, sem dúvida nenhuma. Ela está no PSOL, né? PSOL, né? É comunista, né? Ex-PCdoB, agora ela assinou com o PSOL. Então, ela pode fazer frente com toda a esquerda, unida, né? Pode, sem dúvida, buscar uma vaga também. Ficar entre o Marcelo e a Manuela. São 2 vagas, né? São 2 vagas. E aí tem o O Frederico. veterano diz que está fora do par, não vai mais, né? Esse senador hoje, O Heinz. Heinz não. Então tá. Então tá. Então o governador diz que fica. Já tem um ex-prefeito lá de Pelotas metendo o pau no governador Eduardo Leite, diz que ele diz as coisas e não faz, ele não confirma. Ele tinha garantido já lá atrás, quando o Gabriel Souza foi candidato, então, na chapa para vice-governador, que ele sairia para o Gabriel terminar o mandato. Ele agora diz que não, que ele fica até o fim do governo. Ferrou. Porque o Gabriel queria ter visibilidade como governador, né? entende? Ser conhecido de todos os gaúchos. Agora o governador Eduardo Leite diz que vai cumprir o seu mandato e só sai 31 de dezembro. Então, e aí por aí vai. Então mas eu acho que o PP está bem articulado. A família, essa dona do PP, como é que é? Kovács. Kovács. A Silvana Kovács será a vice, né? Então, eu acho que é uma chapa boa, porque o PP, apesar de nunca ir para uma majoritária, como não vai de novo, ele tem muitas prefeituras, a maior parte das prefeituras. A maior parte das prefeituras. Tem um bom eleitorado no interior. Então, a Silvana Kovács vai puxar esses eleitores para essa chapa. Então, é uma chapa que desponta como boa candidata. E o Gabriel Souza, como vice-governador, se assumisse o governo do Estado, teria uma oportunidade muito maior. Mas, claro, que o governador Eduardo Leite diz que vai trabalhar, vai ser um trabalhador para ele aí. Como é que a gente chama quando tem o sujeito que trabalha... Cabo eleitoral. O cabo eleitoral. Vai ser o melhor cabo eleitoral do Gabriel Souza, o governador Eduardo Leite, que eu acredito que sim. Né? Ele hoje mesmo estava em Caxias, aí está virando o estado do Rio Grande e vai concluir muitas obras e inaugurar obras. O Eduardo Leite que pode fazer isso, né? Porque ele não é candidato, ele pode inaugurar suas obras. Então, leva o Gabrielzinho junto, não sei se pode, se a legislação permite ou não. Enfim, vamos ver o que é que acontece. Falaste do PP, né, governador. Eu acho que o último governador do PP foi o Jair Soares, né? Acho que depois disso não teve nenhum mais. Não, só PMDB. Jair Soares. PT, PSD. O Zé Augusto Amaral de Souza foi também, não foi? Não era PP? Não, era Arena ainda, naquela época. Ele foi indicado, né? É biônico. Era o governador indicado. Então é isso aí, eu acho que o quadro está mais ou menos, eu acho que tem 2 candidatos fortes aí, não sei, vamos ver. Né? O tempo passa rápido. E aí a campanha, né? Começar a campanha política, porque a campanha... televisão, rádio, essa coisa muito, toda. né? Rádio, na TV, Eu não sei por que falo tanto em televisão, sabe que eu não dou nenhuma importância para essas campanhas de televisão? Mas tem muita mas gente, o grande né? povo, acho que assiste por aí, né? Povão vai. Povão com todo respeito, né? O povão que não sai às ruas, ele vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, então ele tem que assistir mesmo na TV, rádio, essas coisas, escutar no rádio e assistir na TV. Vão acontecer os debates também, dá uma... Tem uns 3 minutos, tu tinha que falar mais alguma coisa. Né? Não, eu só queria fazer referência ao dia 31 de março, na verdade, sim. Porque no 31 de março tem 3 datas que são importantes e históricas, né? Uma em 1821, que foi extinta a Inquisição em Portugal, foi a última Inquisição na Europa, 1821, faz um século e pouco, recém um século e pouco. Né? Em 1889 foi inaugurada, neste dia, 31 de março, a Torre Eiffel, né? Que hoje é um marco mundial, e o marco de Paris, da França. Né? E em 1964 foi deposto o presidente João Goulart e iniciada a ditadura por 21 anos, foi deposto pelas Forças Armadas e estabelecida a ditadura militar durante 21 anos no país.
Mas também na medida em que, nesse primeiro ponto que tu colocaste aí, que terminou a Inquisição, nós tivemos também a implantação da perseguição aos judeus e muçulmanos na Espanha e Portugal, em que aqueles que quiseram ficar, tiveram que virar para católicos. Né? E aí que surgiu os Oliveira, Silveira, Pereira. Lima. Todos os nomes. É verdade. Eu queria fazer. Mas a história é interessante. Trouxe 3 dados históricos aqui que são importantes nesse 31 de março aí. Não, é interessante o hoje na história, né? Correio do Povo tem ali, todo dia sai ali. Isso mesmo. Aquele quadrinho ali, é interessante. Tá bem, tudo bem. Então tá. Temos 2 minutos de fechamento aí. Jurandir Soares. O presidente Trump disse que os Estados Unidos deixarão o Irã muito em breve. Muito em breve é muito relativo, né? Muito relativo. Não entra esse Trump. Mas ele veio com sede nesse segundo mandato do Trump, hein? Sim. Qualidade. É outra figura em relação ao primeiro mandato. Não, e depois o seguinte, ele se apresentava como pacifista, queria inclusive o Prêmio Nobel da Paz. Ficou bravo porque não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí, agora ele é o terrorista. Já que não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, vou fazer a guerra. Então, vamos aí. Meu Deus. Agora é jovem lá o comandante militar americano, né? Pô, tem o quê? 40 anos aquele rapaz? 45? Eu acho que lá faz uns 40 e poucos por aí. Aqui nós temos só... Mas é a mesma coisa o próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Não, aí tudo bem, aí já, mas a força... Sim, mas o secretário de Estado é encarregado da política externa do país, é um dos caras que tem maiores responsabilidades, né? Claro que nas Forças Armadas tu tem que controlar todo aquele contingente, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, os 2 cargos são importantes. Os 2 são. O Rubio se considera ficha 1 para a eleição de presidente. Tem o J.D. Vance, que é o vice-presidente, mas não pinta muito. Não pinta muito. Quem pinta mais mesmo é o Rubio. Né? Acredito eu acho que está mais ou menos... Eu acho que na próxima vai o Rubio. Vai o Rubio. E com apoio, evidentemente, do presidente. Se ele não for designado para presidir Cuba. Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como é que está o povo lá em Cuba, ligeirinho, Jurandir? Protestando. 14 segundos. Protestando. Eles estão também por aqui. Eles estão desesperados que o Falta luz, falta alimentos, falta medicamentos, né? Não tem trabalho, não tem nada. Então, não pode estar... Que chegue aqui o Donald Trump de uma vez. É a expectativa. Muito bem. Nilton Calil, Jurandir Soares, obrigado. O programa vai embora. Em seguidinha aí, temos aí o Alexandre Garcia, em seguidinha, 9 horas agora, o Alexandre Garcia aqui na nossa emissora, né? E de manhã é Boris Casoy, 8 horas da manhã, Boris Casoy ao vivo na nossa emissora RS Play, o 524, mais plataformas. Então te liga, chegando aí o Alexandre Garcia, em seguidinha, e de manhã, aí quando você está acordando as melhores notícias, os melhores comentários, o Boris Casoy, tá bom? Uma boa noite e até amanhã.